Bom, então o assunto, né, que nós vamos trabalhar hoje é falar assim do sonho, né, do sonhar, e é um tema que faz a gente pensar, né, faz a gente sonhar junto também, assim. E uma das primeiras abordagens que eu quero trazer é no sentido, qual é o nosso sonho? Qual é o nosso sonho? Como é que a gente pode realizar os nossos sonhos, né? Eu tenho o sonho dormindo e tenho o sonho acordado. E esse sonho acordado, quando é que nós estamos realmente acordados, né? Uma pergunta assim, dos nossos sonhos que nós temos na vida. Começar por esse sonho que nós temos na vida. Será que nós temos buscado realizar esses sonhos, hein? Porque nós, como pessoas humanas, temos, assim, esperança, né, de realizar objetivos, de alcançar metas. E esse é um sonho que a gente tem e a gente buscar realizar. A primeira coisa, ter um objetivo, colocar como meta e chegar a realizar, porque a gente fazer valer essa oportunidade de vida que nós temos, né? Primeiro nível de sonho que eu estou querendo falar é exatamente desse, é os sonhos de realização pessoal. E para a realização pessoal, a gente precisa ter determinação, vontade, força, deve ter coragem, deve ter planejamento, né? A pessoa se planejar para poder realizar. E o sonho, ele se torna possível quando a gente coloca energia. Em todos os sentidos, a energia, ela está sempre presente, né? Assim, porque tudo é energia, em todos os níveis, em todos os momentos, a energia, ela se apresenta para poder fazer todas as coisas acontecer. E não seria diferente na questão da energia de realização do sonho pessoal que a pessoa quer. Seja uma profissão, seja um curso, uma formação, seja uma família, seja aquilo que você almeja. Mas os sonhos, eles vão bem além de só isso, né? De só essa questão de realização pessoal, de metas. Tem os sonhos que sonhamos acordados. Acordado, quando eu falo, é nesse sentido de estar aqui nesse mundo habitual, né, nesse momento presente, que a gente chama, né, que nesse momento que a gente tem a impressão de que está acordado, né? Vou deixar assim nesses termos, para a gente ir pensando. E tem o sonhar enquanto dorme, no sentido do sono, né? E como é que seria essa questão de sonhar e quais são os tipos de sonhos que se tem, né, durante o sono? Porque existem alguns tipos, e aí também nós vamos falar desse maneira de sonhar, né? Coloquei aqui uma frase aqui embaixo, né, que da realização pessoal ao despertar da consciência. O homem sonha acordado para construir o futuro e sonha dormindo para compreender a si mesmo. E vamos tentar um pouco caminhar nessa direção assim de entender como é que é esse descobrir a si mesmo, compreender a si mesmo por dentro do mundo onírico, o mundo dos sonhos. Só um instantinho, deixa eu organizar aqui. Só autorizar mais uma pessoa chega aqui, está chegando aqui. Então, o sonho, ele tem assim as suas maneiras, né, de se apresentar. Eu vou trazer também uma abordagem tanto na visão freudiana, junguiana, mas também aprofundando, né, um pouco em outras camadas. O sonhar acordado
é a força motriz da evolução humana, né? Os inventores, os artistas, que materializam o futuro, trazem, assim, para a vida real aquilo que imagina, né? As imagens mentais. Isso é o sonhar acordado que eu estava falando anteriormente, né? O sonhar dormindo, os sonhos dormindo, abre assim para a gente mergulhar em portais, né? Em dimensões outras que permite a gente buscar esse autoconhecimento, né? Buscar conhecer o nosso interior e descobrir quem realmente nós somos, né? E aí eu faço aqui essa observação aqui, né? Toda manifestação nasce na consciência. A realidade exterior é permitido, é precedido por imagens invisíveis. Então, aquilo que não é visto é manifestado durante o sonho, né? O sonho ele abre para esse portal assim. E como é que a gente pode compreender assim dentro dessa busca do sonhar, dentro da visão, tem aqui a visão. O Freud ele tem uma visão onde ele fala que o sonhar é a estrada real para o inconsciente, né? Perspectiva de Freud. E ele fala que os sonhos são os desejos reprimidos. Os sonhos são o momento em que a pessoa tem para realizar ali, simbolicamente, aquilo que ele não conseguiu viver acordado. Dentro da linguagem de Freud, ele fala, tem isso, né? E também como um mecanismo de defesa. A pessoa utiliza ali o sonhar, né, por conta dos medos e transforma isso em estados de emoção quando a pessoa dorme, né? Também tem a chave do passado, né? O foco na história da pessoa, que tem um conteúdo ali que foi reprimido, e ele busca decifrar em linguagem onírica. Essa é a linguagem de Freud. O Freud também fala que o sonhar é como se fosse uma carta que cada pessoa recebe para poder decifrar. Então, cada sonho tem uma mensagem que a pessoa busca decifrar para encontrar ali o que é a mensagem. Então, ele fazia análise de sonhos de pessoas, amigos, de pacientes, e até mesmo ele procurava desvendar os próprios sonhos, né? Então, ele tem essa maneira de explicar os sonhos como sendo ali os desejos reprimidos. E aí ele tem uma fala aqui, né? O sonho é a realidade de um desejo. Isso é como Freud traz. E ele tem um livro assim gigantesco, como se fosse uma Bíblia grossa, bem falando só do sonho. E ele traz ali diversos casos, né, de pessoas que ele acompanhou e tem alguns casos bem específicos. Aí ele vai decodificando, fazendo a análise de acordo com os símbolos de coisas que aparecem no sonho. Mas Jung ele tinha também uma outra visão. Jung ele já tinha uma visão mais ampla, né? Ele contrapunha assim algumas observações, algumas visões de Freud. Jung ele fala do inconsciente coletivo, né? Ele fala que o ser humano ele é influenciado pelo meio que vive, né? Então o sonho tem essa função também desse despertar por meio dos símbolos. E, e ele fala que tem essa função de compensação, o sonho, essa visão de Jung. O sonho não apenas revela desejos, mas também traz o equilíbrio e a personalidade, né? Mostrando o que falta ao consciente. Então, é um complemento. E aí ele fala da individuação também. Enquanto Freud olhava para o passado, Jung olha para o futuro.
o processo tenta-se você... a letra está muito pequena aqui, eu vou só dar uma ampliada aqui, só um instante. Quem você realmente é, né? O que ele fala aqui nessa frase. Também, ele fala dos arquétipos, os símbolos, né, compartilhados com toda a humanidade, que emergem das profundezas da mente do coletivo. Então, aqui ele fala, né, dos símbolos da serpente, pessoas sonham com serpente, com velhos sábios, com templos, com montanhas, labirintos, árvores. Esses são alguns, né, dos arquétipos que Jung traz, mostrando assim que as pessoas, de uma certa forma, se conectam por meio desses símbolos. E mesmo pessoas que moram distante, em outros países, até mesmo dentro assim de não só dentro do sonhar, mas também dentro de uma meditação ou de uma alteração da mente, todas elas se conectam e vê assim uma realidade semelhante. Então ela consegue perceber uma realidade como se existisse uma realidade invisível e nesses estados alterados da consciência a pessoa visse as mesmas coisas, né? Revelando assim um outro mundo que é um mundo que não é revelado enquanto a gente está acordado. Então ele fala disso, né? Dos arquétipos universais. E eu até, ano passado, escrevi um artigo que eu dei o título de Ecos do Reflexo, que também eu falo um pouco disso, né? Que todas as coisas que nós vivemos e experimentamos, eles são frutos de uma derivação de algo que nós já vivenciamos, ou alguém já nos falou, ou, de certa forma, nós trazemos à nossa memória. Então, eu também falo um pouco disso, né? Aqui, só um instante, tem alguém... Tem mais alguém querendo entrar aqui? Pronto. Então, a visão de Jung, ela é mais ampla, né? Ela dá uma abertura para a gente perceber outras coisas. Ele já tinha uma ligação também, assim, mais ligado à espiritualidade, né? Então, ele traz uma outra abordagem, né? E aí ele tem essa frase aqui, né? Quem olha para fora, sonha, e quem olha para dentro desperta. Essa é uma frase que ele traz, fazendo, assim, uma certa revelação, né? E quem olha para dentro para buscar se despertar. Então, aí eu trago também uma outra visão, que é uma visão que a gente pode compreender também do campo do conhecimento, que ela é um pouco mais reservada assim, ao público, mas que traz uma clareza a mais, ou mergulho um pouco mais profundo a respeito desse assunto, né? Que é a visão hermética do sonho, né? E aqui a gente pode perceber o princípio da vibração e o deslocamento, né? A vibração e o deslocamento. Porque tudo é energia, então tudo vibra. E se tudo vibra, tudo está em um determinado nível de padrão de vibração, né? E então, quando a gente começa a perceber essas nuances, começa a compreender um pouco desse princípio, que é o princípio da vibração, nós conseguimos também trazer assim isso para desfrutar melhor do mundo dos sonhos, né? Contemplando também tudo que a psicologia já fala, e eu até digo que, dentro de estudos que nós já fizemos, algumas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de ter acesso, sabe, né, que a psicologia moderna, ela deriva um pouco desse conhecimento, ela foi uma adaptação, ela é uma adaptação desses estudos que é, assim, até considerado um pouco reservados, né, por conta, para trazer para um público geral, realmente tem que trazer na linguagem que Freud trouxe, também na linguagem que Jung trouxe também, né. Então, o mundo transcendente, o sonho, ele não é um subproduto cerebral, né, mas é um fenômeno de deslocamento
da consciência, né, para planos superiores de existência. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a entender que existe um mundo além desse, né, que nem tudo acontece no nível cerebral. O cérebro, ele é apenas um instrumento, ele faz parte dessa máquina que é o nosso corpo físico, e então tem outras camadas que não são ditas assim na ciência de forma clara, mas que existe esses fenômenos e que o cérebro ele é apenas um instrumento, né? Aí o princípio da vibração diz que tudo vibra, né? Durante o sono, a sintonia vibratória muda, permitindo assim o acesso de diferentes faixas de realidade, né? E de conhecimento. Então isso, quando a pessoa está aqui acordado nesse plano, ela tem por hábito esta realidade. Então, ela compreende todos os fenômenos físicos da natureza como sendo mais reais, porque é o que as pessoas, nós, passamos a maioria do tempo. Mas as pessoas, por exemplo, que têm o hábito de fazer meditação e têm já práticas nessa arte do sonhar, ela percebe que ela pode afrouxar, digamos assim, por meio do processo do padrão vibratório da ondas cerebrais, né? E chegar, assim, a frequências que, digamos, consegue afrouxar o padrão vibratório mental e proporcionar um deslocamento do ponto focal da mente, conduzindo, assim, para outras dimensões, outros estados e outros mundos, né? Então, isso é um conhecimento que pode ser aprendido também, né? E o deslocamento da percepção, que é exatamente isso, né? Enquanto o corpo repousa, a percepção desloca-se conforme a energia e a lucidez da pessoa, né? Explorando, assim, mundos do imanente e do transcendente. E a gente tem aqui uma maneira de classificar, né, os sonhos. Essa classificação, ela pode ser traduzida também de formas diferentes, dependendo da tradição, dependendo de onde, né? Vai se falar, mas esses aqui são os mais comuns, assim, que a gente pode classificar os tipos de sonho. Mas antes disso, eu quero saber se até aqui, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, se tem alguma dúvida. Eu acho bom também que a gente faz um estudo bem dinâmico, assim, bem interativo, né? Até agora, né, o que eu falei aí da visão de Freud, Jung, e dentro dessa visão hermética, tem alguma pergunta? Ou podemos dar seguimento? Diga lá, minha amiga Érica Alves, pode perguntar. Boa noite a todos. Davi, você esteve falando. Peraí que minha câmera está. Você esteve falando a respeito da consciência. Eu gostaria de saber se há possibilidade dessa consciência ser dupla, ter dois pontos focal em um único momento. Você tem algo a falar a respeito disso? O ponto focal, ela, quando é individualizado, nós, né, cada um, o ser humano, ele tem o seu ponto focal. Isso é o que define o indivíduo, né? Isso é que define a pessoa. Então, nós, cada um no momento que ele individualiza, né, que ele nasce, então ele tem o seu ponto focal. Então, é por isso que temos compreensões diferentes, né? Cada pessoa uma compreensão, cada mente vivente é um ponto focal. O que pode acontecer da pessoa ela ter a capacidade de deslocar o seu ponto focal para outras realidades, outras formas de perceber a realidade, né? Então, isso com o treinamento, com o tempo, a pessoa pode desenvolver essa capacidade, né? Mas que o seu ponto focal é um só. E também a pessoa desenvolve outras capacidades
que aí podemos até falar os dons, né? Que ela tem a capacidade de perceber outras realidades ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, ela pode estar aqui nesse plano, acordado, mas ela está percebendo aqui outras realidades simultaneamente, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, mas o ponto focal é um só. O que acontece é o deslocamento dele em diversos planos ou mundos, né? Então, mas o ponto focal é um só. Pode perguntar. Ó, a gente sentar aqui, tem um vídeo no YouTube chamado Estamira, uma senhora que mora no lixão, que ela transita entre duas realidades. Ela conversa com a pessoa e o ponto focal da mente dela fica transitando entre outros mundos. É interessante, você está fazendo aí, isso vai esclarecimento. Eu assisti esse vídeo, achei muito legal. Exatamente. Eu já vi um vídeo dessa senhora aí. E ela está aqui falando e, ao mesmo tempo, está percebendo outras realidades, né? E é bem interessante. Davi, Sim. eu acho que eu não me expressei direito na pergunta. Não é nem que tenha dois pontos focal, mas a pessoa está consciente do lugar onde o corpo físico está e também está consciente do lugar onde o foco dela está em um outro lugar, um outro local. Isso é possível? Ah, sim, é possível. É possível. Aí também nós falamos de outro dom, né? Por exemplo, a pessoa que tem essa capacidade de projeção, que a projeção ela pode acontecer, que é o dom da bilocação, né? A pessoa está em mais de um lugar ao mesmo tempo. E ela tem essa condição, dependendo da condição da pessoa, do ser, né? Da evolução dela, do despertar dela. Ela pode estar em um ponto e ir para outro lugar, sem deixar de perceber onde ela está, né? E mais inclusive no nagualismo, é explicado alguns fenômenos como esse, né? Também tem mestres que já falaram nesse ponto também. Mas, de uma certa forma, dependendo de quem faz isso, ela pode projetar-se e se manter mais no local onde ela se projetou do que no local onde ela está, né? Mas aí, para isso, ela cria alguns mecanismos de defesa para se guarnecer, né? Mas acontece da pessoa poder perceber os dois lugares ao mesmo tempo, sim, né? Ela ir e ficar acompanhando onde ela está. E o próprio corpo também tem alguns sistemas de defesa, que eu vou até falar mais na frente. Isso configura a bilocação, né? Exatamente. Aconteceu alguns episódios comigo a respeito disso, e em um desses episódios, o corpo físico ficou, no caso, aqui na minha casa, e ao deslocar para o local, eu consegui, por causa da situação, manipular objetos naquele local. Só que isso, assim, não é bem consciente, não é eu querendo. Existe treinamentos para poder fazer isso consciente? Existe, sim. À medida que a pessoa vai começando a despertar essas capacidades, existem formas dela aprimorar, né? E fazer de forma consciente, de forma querendo, né? De forma que até deixe sinais, assim, né? Que outras pessoas que estão lá no local percebam. Existe, sim. Mas está muito do nível do desenvolvimento da pessoa, né? No nível desenvolvimento espiritual mesmo, né? De percepção da realidade. Isso é possível de se estudar a partir da quarta câmara, assim, com bem mais clareza, esse assunto. Mais alguma pergunta? Estou gostando porque é um momento, assim, que nós estamos podendo nos reencontrar, né? Aproveitar. Então, vamos dar aqui continuidade, tá? Então, aí temos a classificação aqui dos sonhos, né? O primeiro nível de sonho é esse sonhos cotidianos. E esses sonhos cotidianos, eles são frutos das preocupações ou das vivências do dia a dia, de situações mesmo que a pessoa automaticamente
passou durante o dia, e quando ela dorme, ela leva isso para mais presente, assim, na memória, e aí ela pode sonhar com aquilo que aconteceu, né? Ou até misturar pontos, né, de coisas que ela viveu durante o dia, e ela repete ali aquele padrão durante o sonho. Esse é um dos mais comuns de acontecer, né? Só um instantinho. Então, esse sonho cotidiano, ele é resultado disso, né? É uma maneira que a mente tem para reorganizar a memória, as emoções, as experiências, né? E o cérebro, ele faz esse processamento para organizar o fluxo das informações do dia a dia. A maioria das pessoas vivenciam esse tipo de sonho, assim, né? Como reflexo de preocupações diárias. Então, é o sonho mais comum. É um sonho que a maioria das pessoas tem, né? Porque quando a pessoa está acordada, ela tem uma rotina. E ela, por exemplo, no caminho de casa para o trabalho, ou para a escola, ou para onde a pessoa vá, ela vai seguir aquele caminho. A parte consciente do que está acontecendo é mínima, mas o subconsciente está captando tudo, todos os sons, tudo que ela está vendo, só que a nossa atenção, ela é direcionada, então a gente não percebe, a não ser que aconteça algo que chame mais atenção, algo que marque mais aquele dia, né, alguma coisa que mexeu com a emoção, e aí aquilo fica mais gravado durante o dia, mas no geral, as pessoas caminham até sem ter uma atenção por onde está passando, o que está vendo, né? Milhares de carros que passam, milhares de pessoas, coisas que acontecem, mas o subconsciente está registrando tudo. E aí, quando é à noite, aquilo vem à tona. Por isso que, às vezes, você sonha, de manhã, você, eu sonhei com uma pessoa que estava andando de bicicleta, assim, e aí, de repente, aquilo eram coisas que ela viu no dia anterior, né? Por isso que tem um exercício de recapitulação diária, que é feito para a pessoa poder ter mais clareza de quando for sonhar, saber o que está sonhando, né? É uma maneira de a pessoa aprender a ter sonhos lúcidos. Mas esses são os sonhos conscientes. Aí tem o pesadelo, né? O pesadelo, ele tem, o corpo, ele tem um sistema de defesa, né? Um reflexos internos e gatilhos do corpo para poder, a pessoa quando está, por exemplo, com a circulação de sangue está presa, né, ou dormiu por cima do braço, ou então está em uma posição desconfortável, ou a pessoa comeu comida muito pesada, né, e aí o corpo ele tem um sistema de defesa que faz com que a pessoa, dentro do sonho, gere uma situação para que ela desperte. Esse é uma maneira que tem os pesadelos, né. Problema circulatório, problema respiratório, alguma questão que possa ameaçar a estrutura, a saúde do corpo físico, aí acontece o pesadelo e torna para trazer a pessoa de volta para ela poder corrigir aquela situação. Então, por exemplo, se a pessoa está num quarto dormindo, de repente tem fumaça, e aí ela está inalando aquela fumaça enquanto dorme, dependendo da profundidade que a pessoa esteja, de sono, o corpo ele vai emitir esse sinal, e aí no sonho a pessoa pode estar sonhando ali com alguma coisa que vai trazer ela para acordar, para ela sair daquela situação de perigo. Então o corpo tem esse mecanismo. E o pesadelo, de uma certa forma, é isso, né? Mas também, assim, dentro de uma visão mais que a gente pode buscar, mais profunda, o pesadelo também é uma indicação que a pessoa tem de uma desarmonia emocional ou uma ressonância com algum padrão vibratório inferior. Então, o pesadelo também pode revelar que a pessoa possa estar sendo espoliado, ela possa estar tendo contato com alguma coisa que não é boa, né? Então, tem essas duas funções, o pesadelo. E tem também os sonhos premonitórios, né? Recentemente, a gente viu até pessoas que tiveram sonhos, né, com a Copa do Mundo, com o Jogo do Brasil, né, falando de abduções, e tem pessoas que têm essa capacidade, mas também, por dentro do conhecimento da psicologia, nem todo sonho premonitório é sonho premonitório, né? Muitas vezes ali
aquele sonho está revelando muito mais da pessoa do que de uma situação, de uma premonição real. Mas o sonho premonitório, ele dá acesso à pessoa a um outro padrão, um outro nível, né, do tempo. E aí ela pode se deslocar no tempo, porque o tempo, ele não é absoluto. Então, a pessoa que tem mesmo essa capacidade, ela pode se deslocar no tempo, tanto para trás como para frente, no futuro, e assim ela, dentro de um sonho, ela ver aquilo e trazer, né? Mas, uma coisa que eu posso dizer, nem todo sonho premonitório é premonitório mesmo, né? Depende muito da pessoa que está ali com aquela prática, né? Mas é possível, sim. Então, também aqui, continuando com a classificação dos sonhos, tem os sonhos simbólicos, né? Que usa assim, a linguagem natural, né, do inconsciente, e a pessoa ela pode trazer ali diversos símbolos, imagens, como animais, e isso é também aquilo que o Freud fala, né, que cada sonho é uma carta, e que a pessoa, sabendo ler e interpretar aquela carta, ela pode também revelar muito de si, né, dos seus dramas, dos seus traumas, né, e a pessoa ela pode, fazendo essa leitura, descobrir alguma coisa que está precisando ser trabalhada. Que isso é muito interessante, assim, por isso que tem pessoas, né, eu já fiz alguns cursos, assim, para interpretação de sonho, para poder fazer essa leitura, mas uma das coisas que a gente mais vê é exatamente isso. A pessoa que sonha, ela é a primeira pessoa mais indicada para poder interpretar os seus próprios sonhos, porque dentro da linguagem simbólica, o que está na memória dela, o que ela tem vivido na vida dela, só ela sabe. Então, tem símbolos comuns, universais, mas tem símbolos que só pertencem àquela pessoa. Então, se ela fizer uma autoanálise, ela vai começar a identificar as mensagens que o sonho quer dizer, né? No livro do Freud, ele fala, inclusive, por exemplo, se a pessoa sonha dentro de um quarto, a pessoa sonha dentro de um quarto, é uma mulher ou um homem, mas principalmente as mulheres, né? Dentro de um quarto fechado, como se estivesse ali numa situação de quase claustrofobia, geralmente esse tipo, o quarto ele remete, ele conduz, ele leva a pessoa a um momento uterino, né? Quando ele estava ainda no útero da mãe, alguma situação que passou ali ainda naquela condição. Ou também até mesmo de uma gestação complicada. Então, as mulheres, né, que sonham assim, ela pode estar trazendo essas memórias, né? Então, tem outros símbolos, né? O ambiente fechado é exatamente simbolizando o útero, né? Mas isso é apenas uma maneira de trazer. E tem aí os sonhos lúcidos, que os sonhos lúcidos, existem exercícios, práticas, né? Existem como a pessoa despertar dentro de um sonho. Não é fácil, né, todo mundo, mas existe uma prática, existem exercícios. De fato, esse é um assunto, assim, que não são todas as pessoas que gostam de trazer ele, porque os sonhos, apesar de serem reveladores, o sonho ele pode conduzir a pessoa para uma situação de iniciação, inclusive, né, de receber conhecimentos que antes ela não tinha. Mas também é preciso muito cuidado, porque o mundo onírico ele tem seus riscos, porque os habitantes, né, do mundo onírico são diversos. E então não tem como a gente identificar assim quem são, né, quem está presente. Então, uma coisa, por exemplo, a pessoa está sonhando com uma pessoa, um parente, e um parente que já não está mais encarnado, por exemplo. Então, é um sinal que a pessoa tem que ter atenção, porque não pode, às vezes, não ser realmente um contato com o parente. Então, são alguns detalhes assim que tem que ter cuidado. Mas o sonho lúcido é essa prática, né, que as pessoas têm de despertar dentro do sonho e aproveitar nesse ambiente e realizar, ou aprender, ou ter acesso a conhecimentos muito elevados, né? Mas
para isso requer uma prática. E aí eu trouxe aqui o exemplo aqui também de Dmitry Mendeleev, que trouxe a tabela periódica, né? E ele fez isso por dentro de um sonho, né? Ele recebeu, na época, 86, se eu não me engano, elementos da tabela periódica, e ele que criou aquela estrutura que a gente conhece hoje, preencheu as que ele viu e deixou outros espaços abertos, já prevendo que outros elementos iam ser descobertos, né? E aí, em algumas outras palestras, eu até falei, né, que são elementais, na verdade, né, que ele viu, que se apresentou para ele e ele anotou, né? Os elementais são derivados dos elementos, né? E também Nicolau Copérnico, que também por dentro de um sonho viu o sistema heliocêntrico, né, que o Sol estava no centro e os planetas em volta. Então, por dentro de um sonho lúcido também, que ele teve essa capacidade de ver e trazer esse conhecimento. E tem... antes disso, eu quero falar assim, também do sonho, porque existe matéria dentro do sonho? Isso é uma pergunta, né? Será que existe matéria dentro do sonho? Existe a matéria aqui no plano físico. E no sonho tem matéria? Sim, tem matéria, só que é a matéria ideoplástica. A matéria nos sonhos, nesse mundo, é ideoplástico. Ele é plasmado de acordo com a energia da pessoa. De acordo com a energia que a pessoa tem, ela vai ter condição de ver ou ir mais longe dentro do mundo dos sonhos. Outra pergunta, assim, os personagens que surgem no sonho, né? Quem são esses personagens? Aí a gente pode também fazer uma ligação do seguinte: da mesma forma que nós estamos aqui nesse mundo e existe um outro mundo espiritual, e que no mundo espiritual existe uma energia, essa energia é de uma fonte primeira, e todas as energias são dessa única fonte, então nós estamos dentro de um sonho, é um sonho de Brahma, né? O sonho, a gente está dentro de uma realidade sendo personagem de um sonhador maior. Da mesma forma, nossos sonhos, ele revela para a gente que todos os personagens que estão lá também são partes nossas de quem está sonhando. Porque é criação da nossa energia, da nossa capacidade de gerar, né, de produzir eventos dentro do mundo dos sonhos. E quando acontece um sonho lúcido, ela está também co-criando, ou tem a capacidade de sonhar junto, um sonho coletivo. Pessoas se encontrar dentro de um sonho é porque a energia foi somada, foi sincronizada, e a pessoa pode se encontrar dentro do ambiente dos sonhos. Então, são algumas coisas interessantes. Assim. E tem a projeção. A projeção, qual é a diferença do sonho lúcido para a projeção? A projeção é quando você, conscientemente, você se desloca mesmo para um determinado local, endereço ou situação. Então, um pouco diferente por conta disso. O sonho lúcido você pode ser guiado, inclusive, dentro do sonho lúcido, ser guiado por um mestre, por um guia, e até vivenciar situações de iniciação mesmo, iniciação para entrar em outro grau, digamos assim, de compreensão da realidade. E a projeção você já faz, quem tem condição, de forma consciente, faz bilocação, vai a determinados lugares, né? Tem já um outro nível. E aí é possível você também se encontrar assim, em determinados lugares com outras pessoas, como algumas ordens têm essa prática, né? Até aqui, tem alguma pergunta que queiram fazer? Ou podemos seguir? Vi que entrou mais algumas pessoas, né? Vou continuar e aí depois abrir para a gente... Beleza. Então, assim, aí tem a egrégora e a sintonia. E aí eu trago esse assunto aqui para a gente pensar um pouco assim, né? Nós vivemos sintonizados, né, com egrégoras. Egrégoras, nós podemos dizer que são um conjunto de
forma pensamento que modela um sistema, ou um conjunto de crenças, ou um determinado ambiente. Por exemplo, nós estamos no período da Copa. Então, existe uma egrégora do futebol. A egrégora do futebol, e quando todas as pessoas estão assistindo um jogo, elas estão sintonizadas na mesma egrégora, que é a egrégora do futebol. Só que aí, nessa egrégora, ela tem, digamos assim, uma influência. E tanto, como tudo é dual e polar, tem seus lados positivos e lado negativo. E tem ali também uma transferência de energia. Então, a egrégora, ela precisa de uma determinada energia para ela poder existir. E aí eu dei exemplo da egrégora do futebol, né? Mas existe egrégoras, por exemplo, cada religião tem sua egrégora, cada forma de pensar de uma cultura tem sua egrégora, e aí as pessoas podem ser influenciadas por conta disso, né? Então, como é que ela pode influenciar a pessoa do dia e à noite, né? Existem as sintonias, né? Inferiores, de sentimentos, por exemplo, como ódio, medo, violência, que fortalece, assim, de uma certa forma, aquele tipo de egrégora, influenciando no padrão vibratório. Então, se as pessoas elas se sintonizam com egrégoras inferiores, é sujeito elas se contaminar com aquelas tipo de energia e, durante o sono, ela ser influenciada e passar a vivenciar aquelas coisas, né? E tem as sintonias mais elevadas. As pessoas que sintonizam com egrégoras mais positivas, mais elevadas, né? Praticando oração, meditação, estudos elevados de frequência e padrão vibratório. Isso, assim, permite que a pessoa tenha acesso aos registros superiores, né? O registro akáshico, o registro do tempo. E aí ela pode, durante o sono, ter revelações, né? Então, quanto melhor a gente se sintoniza, melhor a gente pode ter mais abertura, assim, para ter bom proveito do sonhar, né? Aí aqui embaixo eu coloquei essa frase, né? O sonho não existe apenas para prever o futuro, mas para revelar, né, quem somos e de onde estamos sintonizados. O sonho vai revelar um pouco tanto disso, assim. O sonho vai mostrar onde é que nós estamos ligados. E aí, para concluir, eu coloco assim, né, o despertar para a verdade, né? Síntese de propósito evolutivo. Então, quando a gente sonha, nós podemos, como eu falei no início, sonhar acordado para realizar metas e objetivos na vida. E quanto mais alto a gente sonha, se a gente não conseguir realizar, se a gente realizar metade daquilo que a gente sonhou nas nossas metas e objetivos, mas pelo menos sonhou, porque a mesma energia que você gasta sonhando alto, você gasta sonhando pequeno. Então, que a gente possa sonhar, né? Assim, com propósitos altos, não ter medo de críticas, ou vergonha, ou preconceito, mas a gente tem que ter a visão mais clara, assim, dos objetivos que nós podemos chegar, né? Mas também não é só isso. Perceber que nossa vinda aqui nesse plano, nessa existência, é para que a gente possa realmente se desenvolver e despertar para a verdade, que é uma verdade espiritual, uma verdade de uma realidade outra, né? O verdadeiro iniciado não procura apenas interpretar sonhos, procura transformar a própria consciência. O objetivo, né, desse conhecimento não é viver sonhando, mas despertar para realizar realidade maior. E aí eu fecho com essa frase, né, que os lados da sabedoria estão fechados, exceto ao ouvido do entendimento. Esse é um tema assim que tem muita coisa para a gente desenvolver, aprender, e agora eu abro assim para que a gente possa aproveitar, né, o que nós temos mais para tirar as dúvidas. Diga lá, meu amigo Tony. Rapaz, como é bom.
um conhecimento vasto, né? Muito bom. Sua forma de explicar, para mim, eu sou um grande admirador do senhor. Você falou a respeito de pesadelo, né? Eu vejo que pesadelo também é um tratamento de choque. Eu já tive alguns pesadelos que me fizeram parar com algumas práticas, devido ao terror que foi sofrido ali no momento. Mas foi bom, muito positivo. Parei com algumas coisas que não me cabiam mais, né? Não, é positivo para minha vida. E os sonhos, como você falou, ajuda muito a se entender, né? Se compreender. Eu falei antes de eu começar a gravar, né? Aí os demais chegaram a falar de novo. Eu tive um sonho que foi tão significativo que me fez comprar um caderno único exclusivamente para anotar meus sonhos. E anotando os sonhos, eu tive a condição de compreender tanto mais a meu respeito, de coisas que eu acreditava que eu não era capaz de fazer e mostrou possível, sim. Esse assunto é um assunto muito vasto, muito bonito, velho. Estou gostando tanto da forma como você está trazendo. E assim, a pergunta que eu quero fazer, que foi uma coisa que você falou no início, né? Para compreender melhor. Segundo a ciência, a gente só sonha com o conteúdo que a gente tem na cabeça, né? Aí você falou alguma coisa, eu queria só um esclarecimento maior. E quando acontece daqueles sonhos de coisas que a gente não tem na memória, não tem nas nossas vivências, coisas que transcendem a nossa percepção, por que isso acontece? Essa é uma pergunta assim bem interessante, né? Porque ela vai trazer para a gente exatamente daquilo que a gente busca, né? Realmente a mente, né? Ela tem seus mecanismos, né? E a memória é o que registra, tem um mecanismo de registro e ele vai registrar ali a vivência, porque tem, né? Também já foi falado aqui para alguns que já acompanham que existe o grande e o pequeno, o grande, o médio e o pequeno esquecimento, né? Então, nós estamos nesse momento aqui vivenciando o pequeno esquecimento, né? Que é na memória ativa, nesse estado de consciência que nós temos, né, nesse momento, com as limitações. Então, nós não lembramos, ou ainda tem pessoas que estão lembrando do médio esquecimento, né? Que já começa a perceber que nós viemos de algum lugar. Viemos de algum lugar. O pequeno esquecimento é essa memória aqui, ativa, que a gente se lembra assim, onde foi que deixou a chave do carro, onde é que eu guardei meu sapato, né? Ou o que foi que eu comi no café da manhã. Isso aqui é o pequeno esquecimento cotidiano que a gente usa para poder facilitar o nosso dia a dia, né? E aí o médio esquecimento, né? Que, por exemplo, né, quem eu sou, de onde eu vim, né, outras encarnações, né? Isso a gente não está ainda com a clareza assim para explicar, né? E o grande esquecimento mesmo é da nossa origem mesmo, cósmica, né? Quem realmente eu sou de fato, né? É assim, quando eu lembrar de trazer para mim dentro de mim todas essas lembranças, aí eu tive acesso ao grande esquecimento, que a grande maioria das pessoas não sabe, nem pensa nisso. Eu falei disso para poder explicar essa sua pergunta, assim, né? Quando a gente sonha que ver coisas que não estão na nossa memória atual, desde a nossa infância até aqui, e que a gente já tem uma busca de encontrar e a gente recebe em um sonho, é porque o espírito ele já recebeu aquela condição de se revelar algo maior. E aí ele se conecta com a intuição. A intuição é que conduz a pessoa para essa revelação de algo que não está ainda nessa memória atual, né, nesse estado atual limitado na mente. Então, por meio da intuição, que pode acontecer tanto acordado como dormindo. E a pessoa tem essa abertura, né, e vê, mas ela só recebe. Aí é aquela frase que eu coloquei: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto ao ouvido do entendimento. Então, se a pessoa já está podendo entender, já está podendo receber, ela recebe, por meio de um sonho, né, por meio aí, a gente chama guia, né, nosso guia, nosso mestre, o nosso eu superior, ele tem essa condição de nos passar, porque a gente já está preparado, os ouvidos já estão prontos, né, aí se revela para a pessoa. Então, e é isso, depende muito da busca. Quem busca, quem pede, quem bate, a porta abre,
quem pede recebe, né? Boa pergunta, é bem interessante. Dá para trazer mais coisas, mas é por aí. Mais alguém? Hoje estamos tímidos, né? Emanuel Lopes. Tudo bem, meu amigo? Podemos aproveitar um pouco mais, né? Diga lá, minha amiga Ivna. Boa noite. Boa noite. Ô, Davi, em relação aos sonhos, eu quero entender melhor sobre essa questão dos exercícios. Quais os exercícios que eu posso fazer em relação aos sonhos mais lúcidos, mais vívidos? Buscar mais uma clareza no sonho. Certo. Tem um exercício que a gente pode fazer para poder chegar nessa prática. Uma das primeiras coisas é fazer esse exercício que o Tony falou, de ter um caderno. Para começar, a pessoa a anotar o que sonhou. E ter mais clareza, assim, do que está acontecendo enquanto a pessoa está dormindo, né? Esse é um exercício, porque isso vai forçar a pessoa a ativar isso, esse hábito. Outra maneira que a pessoa pode fazer também é um exercício de recapitulação do dia. A pessoa, antes de dormir, ela ela deita, né? E aí ela faz ali, com os olhos fechados, uma recapitulação de tudo que aconteceu durante o dia, mas desde o momento em que deitou até o primeiro momento do dia, até o dia quando amanheceu. Exemplo, a pessoa, eu deitei. Antes de deitar, eu estive no banheiro, escovei os dentes. Antes de escovar os dentes, eu jantei. Eu jantei o quê? Aí, antes de jantar, eu cheguei do trabalho. Aí faz esse movimento de recapitulação até o primeiro horário do dia. Se ela pegar isso como a prática, isso vai fortalecer a pessoa a ter esse movimento da mente para poder, quando estiver sonhando, ela saber que ela estava sonhando ou ela está acordada. Ela é uma maneira de ativar. Outro também é a pessoa desenvolver um exercício, enquanto acordada, ela perceber assim que no mundo físico, nesse momento, nesse plano habitual, que a gente diz plano habitual, ela percebe que as leis da gravidade, existem leis físicas que são intransponíveis nesse plano. Né? Se a pessoa der um pulo, ela, dependendo da força que ela tem, ela não vai conseguir pular ali mais de 1 metro, por exemplo, né? Dependendo do atleta. Então, ela começa a perceber que, dentro de um sonho, ela já pula e ela já pode voar, dar um salto e sair voando. Ou se ela pegar um objeto, o objeto não tem peso. Ou se ela estiver na parede, ela pode atravessar a parede. Então, coisas que acontecem, que quebram, digamos assim, a lei da física no estado atual, no sonho ela pode quebrar. Então, ela percebendo isso, ela pode notar que ela está sonhando. Então, ela diz, opa, isso é um sonho. Isso aqui é absurdo demais para ser realidade. Então, ela se percebe dentro do sonho. Aí ela começa a ter controle e domínio dali. São exercícios. Outro exercício, por exemplo, que a pessoa pode fazer é, antes de dormir, beber um pouco d'água. Pega um copo com água, bebe ali 3, 4 goles e deixa o copo ali do lado. E aí pensa, vai dormir com esse pensamento, assim, de despertar durante o sonho ou registrar na manhã seguinte o que sonhou. E pode pedir, fazer um pedido. Né, que me mostre a resposta dessa questão, eu quero saber disso, eu quero aprender isso. E aí a pessoa tem uma oportunidade ali de ter mais facilidade de sonho lúcido. E durante o dia, se não sonhou lucidamente, quando acordar, ela bebeu o restante, ou dá mais alguns goles daquela água, né? Deixa ali ela coberta para não cair nenhum inseto, e no dia seguinte ela bebe. Se ela não lembrar no mesmo momento, durante o dia ela pode ir lembrando dos sonhos, vai fortalecendo também esse movimento.
E beber água antes de dormir faz com que o corpo gere um time, um limite na bexiga, e ela tenha um nível de sono entre o sono profundo e o sono leve. E isso também é nesse período onde a pessoa tem mais facilidade de ter sonho lúcido, ter sonhos assim mais conscientes, certo? Então essas são algumas coisas, e tem outros exercícios assim, mas esses são alguns, e a pessoa começar a se ir percebendo assim o sonhar. Bom, temos a Érica Alves. Davi, eu quero saber um pouco mais a respeito dessa questão da visão. Porque o que aconteceu? Houve um episódio, meus filhos ainda eram bebês, e a minha mais velha estava com uma faixa de 2 anos, e eu vi um momento onde ela estava correndo um risco de morte. Essa visão se abriu, e ao vir correndo, eu vi ela exatamente onde ela estava correndo um risco de morte. Eu quero saber, assim, o que ativou? O que aconteceu para isso ativar? Porque se não foi consciente meu. Onde é que liga isso? Entendeu? Não sei exatamente. Na pergunta do Tony, né, eu falei assim que nós temos um anjo da guarda, né? Esse anjo da guarda, que é o Divino Mestre, ele está nos observando o tempo todo, né? E ele está observando e ele se conecta com a gente por meio da intuição. E essa intuição é essa chave, esse canal que conecta com esse anjo da guarda, a gente diz assim, né? O eu superior, o eu maior, Deus. E aí, nós temos ainda uma limitação, porque a gente não viu ainda o tamanho que é nesse mundo espiritual, né? Por conta que realmente ainda temos que desenvolver-se, né? Desenvolver é desenrolar-se de algumas coisas que limitam. Desenvolver é exatamente nesse sentido. E aí, mesmo assim, nós podemos receber, por meio de um sonho, mensagens, e vai trazer ali uma guarnição, né? E dependendo assim também do grau de proximidade que a gente tenha com alguém, quando você falou de um filho, uma filha, né? Ou alguém próximo da família, ou até um amigo querido. Então, quando a gente está sonhando, a gente rompe uma barreira que é a do limite temporal e espacial. A gente rompe esse limite temporal e espacial. A gente entra num campo que vai além do espaço-tempo. Então, a gente tem essa capacidade de perceber coisas no futuro, né? E aí e a pessoa sonha. Agora, se for um sonho que não é agradável e a pessoa não quer que aconteça, uma prática que um mestre já ensinou para a gente é entregar o sol, né? Quando amanhecer o dia, entregar o sol, né? Mas também a gente pode ter assim, algumas cautelas, porque é exatamente isso, as preocupações, elas podem trazer e dar gatilhos também para isso, né? Mas é isso, quando a pessoa está dormindo, ela tem um afrouxamento nesse ponto focal da mente, e aí ela expande o espaço-tempo, e ela consegue ir para qualquer parte, né? O presente, o passado ou o futuro, dependendo assim também do desenvolvimento da pessoa. Então é por aí, tá? Não precisamos também assim achar que todo sonho é premonitório, às vezes pode ser um sonho que seja uma preocupação, mas vale a pena a gente ter uma visão assim mais e examinar, né? Emanuel Lopes. Vai conseguir ligar o microfone? Acho que agora vai. Ah, rapaz, com uma voz de veludo aí, locutor. Boa noite, amigo, tudo bom? Tudo bom?
é só porque foi um assunto que eu até discuti com o professor Rogério Fagundes, a respeito dessa experiência do copo de água ao lado, a pessoa dormir com um copo de água do lado. O interessante dela é que elas são 3 níveis que ela alcança, né? Essa experiência. E foi uma das que mais me fez diferença para alcançar, até no momento, alcançar sonhos lúcidos mesmo. Que eu gostava muito de fazer as experiências comigo, né? E daí eu falando com ele, e umas pessoas perguntaram a respeito disso, mas eu posso cobrir o copo durante a noite para não cair nenhum besouro? Aí a gente falou a respeito de algumas coisas e ele explicou bem, né? Dizer que não é recomendado cobrir o copo. E que se acontecer de algo impedir de você beber o copo, cair algum inseto, alguma coisa, pode ser até algum sinal de que você não deva lembrar do sonho e não deva beber aquela água. Boa explicação também. Mas tem sua maneira de ver ele como é uma pessoa que tem uma certa experiência, né? A gente pode dar um crédito, né? Mas a memória da água, ela não está só no copo, né? Porque a água do copo, a água da geladeira, a água do nosso corpo e a água do universo é uma só, né? A gente pode até pensar que possa estar separado por conta de um papelzinho que colocou ali em cima, né? O magnetismo gerado por aquela água, ela transcende qualquer material, plástico, vidro, né? Mas é bom, eu dou crédito também para o que ele está dizendo. Mas a gente pode ver, assim, o que é, conhecer um pouco o que realmente é água, né? Aí ele explicou também que não é bem realmente a necessidade da água, mas é a necessidade do espírito se ressonar com a água. Uhum. O nosso espírito mesmo. Já cresceu mais a compreensão, né? Mas boa observação. Boa observação. A água, memória da água. Para ativar, para lembrar da gente, né? Sair, tirar a gente do pequeno esquecimento, para a gente chegar no médio e lembrar de onde viemos mesmo. Esse é o despertar. Mais alguém aí? É de Carmen? Sim, senhora. Boa noite, Davi, tudo bem? Boa Saudade da noite, senhora, viu? Tudo bom. boa noite, meu povo, tudo de bom e de bem para todos. Que bom estarmos aqui, né? Renovando os nossos conhecimentos. Davi, em relação ao sonho, quando a gente tem um sonho que é colorido, e também quando tem um sonho que assim que não tem cores, é preto ou branco, ou é muito claro, ou existe essa mistura, preto e branco mesmo, não dá para ver, não tem cores. Existe uma explicação? Qual a explicação que tem? Interessante, né, essa pergunta. E eu já perguntei assim para algumas pessoas, né, se elas sonhavam coloridas. Que na verdade é que a gente mesmo ainda não tem assim a prática de perceber, mas todo sonho é colorido. Existem sonhos com tonalidades de monotons, sim, assim, só de um meio cinza, acinzentado, tem. Mas que a maioria dos sonhos são coloridos. As cores, ela vai revelar para a gente o nível emocional. O nível emocional. Porque quando algo não tá descolorido, tá monotônico, tá monocromático, né? Ela tá em tons de cinza, no preto e no branco, luz e sombra.
ela está mostrando aí que a pessoa está passando mesmo por um período que precisa, assim, a pessoa rever. Interessante nessa pergunta que eu posso falar também, é que quando a pessoa está sonhando, né, e que aí ela está achando que até está se desdobrando ou tendo uma projeção, ela entra num campo que ainda pode ser no astral, no astral que é bem aqui mais próximo, né? E aí que revela as emoções. Nem sempre todo sonho é um sonho que a pessoa realmente se projetou para um nível mais alto. Ainda está dentro desse plano das emoções. E aí está mostrando que a pessoa tem que trabalhar um pouco esse lado emocional para ela poder ter acesso a outros níveis maiores, né? Mais elevados. Quando ela tem um sonho multicolorido, por exemplo, aí ela chegou num padrão mesmo cétuplo, né, dos raios da luz, e aí ela tem como ver coisas mais além, porque ela já transcendeu, digamos assim, essa monocromia, né, essa questão dos sentimentos, que ainda tem alguma coisa que precisa trabalhar. Tá bom? Tem esse aspecto aí. Porque quanto mais vívido, significa que mais atento, mais alerta, mais acordado a pessoa está. Para alguns aspectos da espiritualidade. Tá bom? Ok, e assim, deixa eu fazer outra pergunta. Pode. Para a pessoa, assim, é, dizer, traduzir o sonho, qual é a forma, assim, mais correta? Existe uma forma de tradução do sonho para auxiliar a gente a compreender? Porque, assim, eu acredito que o sonho revela algumas coisas, né? E nós precisamos ter conhecimento de fazer a tradução para poder compreender aquilo ali que está sendo apresentado. Existe uma forma? Bom, como eu falei no início, né? O Freud ele tem um livro que ele traz a visão dele, e Jung tem outro que traz também a outra visão. Ele tem um livro muito bom chamado O Homem e os Seus Símbolos, que ele fala um pouco desses arquétipos, né, que permeia assim a nossa vida. Mas existem cursos também para aprender a traduzir esses sinais, né? Mas um exame pessoal de cada pessoa ela tem a condição de começar a fazer essa autoanálise e ver o que o sonho está querendo dizer, não só com uma ótica de, por exemplo, de medo, preocupação, de angústia, porque o sonho cotidiano ele aborda, ele circula muito nesse contexto de medo, angústia, preocupação, anseios, né? Então, ela começa a fazer uma autoanálise, ela começa a ver ali o que está angustiando ela durante o dia, durante a vida, né? E aí, quando ela transcender isso, aí ela tem uma condição de começar a ver os sinais, como foi dito também assim, receber respostas, conhecimento, né? Expandir a compreensão sobre um assunto, né? E aí, com isso, ela vai tendo mais clareza do que ela está sonhando. Uma pessoa pode até interpretar o sonho da outra pessoa, né? Como eu já fiz assim, algumas interpretações para algumas pessoas que me procuraram, eu interpretei. Mas eu sempre digo assim, o melhor intérprete é a própria pessoa, porque ela vai conhecer o que ela vivenciou durante a vida. Ela sabe o que ela viveu, o que ela passou, o que ela sentiu, e isso pode ser traduzido. Existem, sim, alguns símbolos que são, né, ditos. O que é sonhar com formiga, o que é sonhar com uma abelha, o que é sonhar com um cachorro, o que é... Existe isso, existe. Mas isso é, digamos assim, uma leitura mais geral, né? E a pessoa ela pode fazer a própria leitura. É o que eu mais indico, a pessoa aprender a fazer a sua própria leitura e traduzir seus próprios símbolos. Tá bom? Isso é uma prática, é um exercício que a pessoa pode fazer. O senhor tem esse curso? Podemos até marcar, né? É um bom tema para a gente marcar um curso, né? Vamos pensar, então, né? Tá bom, legal. Agnaldo?
Boa noite, professor Davi, está me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite, amigos. Legal aqui estar participando aqui desse encontro aqui, sobre esse assunto aí bem interessante. Davi, eu estou querendo saber uma coisa que aconteceu e acontece algumas vezes comigo, que os sonhos que eles se desenrolam dentro de algumas camadas, né? Então, às vezes já sonhei que eu já estava num lugar, que eu estava em um lugar, e dentro desse lugar eu entrei dentro de um outro sonho, me vi sonhando. Então, eu quero saber se existe algum estudo, alguma denominação para esses sonhos que eles acontecem em camadas. Inclusive, existe até filmes que já abordaram esse tema, né? E eu tive já essas experiências mais de uma vez, entendeu? E se existe esse campo desses estudos, e como é que se denominam esses sonhos que eles acontecem em camadas? Por muitas vezes, assim, é até complicado quando você acorda, se você realmente estava sonhando ou se aquilo aconteceu mesmo de verdade. Essa é uma pergunta muito boa e, inclusive, ela revela uma coisa. Se a pessoa já está percebendo que está sonhando em camadas, ela já tem uma noção, assim, da capacidade de sonhar lucidamente, porque ela já conseguiu perceber que estava dentro do sonho. Só que aí percebeu que estava dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. Eu já tive sonhos que foram 4 camadas. Que eu acordava, pronto, acordei. Não. Quando eu vi, estava dormindo. Acordava de novo, não. 4 vezes, 4 camadas. Existe isso, tem 2 aspectos, tá? Eu vou falar começar por esse, que, de uma certa forma, existem seres no astral, né, no sonho, no mundo onírico, que ele quer deixar a pessoa naquele ambiente. Então, quer aprisionar, quer tirar a energia da pessoa. Então, ela cria camadas onde ela coloca a pessoa dentro daquele ambiente e quando ela pensa que vai acordar para poder sair daquela situação, ela entra em outro. E é como se fosse uma bolha dentro de uma bolha, dentro de uma bolha, dentro de uma bolha. Esse é um aspecto. Existem seres que, não com boas intenções, que fazem isso com pessoas, tá? Existe isso. Esse é um aspecto. Outro aspecto, que é mais positivo, é também da pessoa que, quando ela está buscando conhecer, compreender, que ela entra no mundo onírico, da mesma forma que aconteceu a vinda, né, assim, no estado, digamos, do nada, e vem a existir e desceu em camadas, nós também podemos, quando sonhamos, penetrar em camadas também. E aí, quanto mais a gente penetra em camadas, a gente vai ter que fazer um caminho de volta, e cada caminho desse foi um ambiente que a pessoa entrou. Por exemplo, tem na doutrina do reflexo divino, explica muito disso. A doutrina do reflexo divino, que são o mar de espelhos. E aí, essas camadas são reflexos que a pessoa penetrou dentro do mar de espelhos que foi criado, né? Então, essa é uma explicação. Quanto mais a pessoa vai exercitando, ela pode passar por camadas e camadas, e quando volta, ela tem que voltar em camadas também, né? Então, tem esses 2 aspectos. E é uma boa maneira, é a gente, quando começar a perceber que está sonhando, aprender isso, ela fazer e se projetar criando, assim, também uma aura de proteção, para que outros seres não possam querer se aproveitar da pessoa, né? E fazer de forma mais consciente para poder penetrar nas camadas e receber ensinamentos. Olha, eu tive um sonho que eu primeiro entrei dentro de um local, era tipo um grande castelo, e aí nesse castelo tinha 7 portas, aí eu escolhia, entrava em uma porta, já depois passava em outra, então assim, também
E cada uma que eu entrava era um conhecimento que eu recebia, assim. Já passei por isso, um sonho incrível que eu tenho guardado dentro de mim, assim, até hoje, né? Então, tem essas duas formas. E aí, a doutrina do reflexo divino é um estudo que aprofunda a respeito disso, né? Que pode se estudar. E olha, Érica, Davi, eu gostaria de compartilhar uma experiência. Eu vi o Agnaldo falando, Agnaldo não, o outro rapaz falando da água, sim, e já há um tempo assim, já bastante considerável, e eu acordei e tive a vontade de dormir com, eu já tenho uma vasilhinha de cristais na cabeceira da minha cama, né? E eu passei a dormir com um cristal debaixo do travesseiro. E até adquiri alguns livros a respeito de cristais, para poder me informar melhor, que eu gosto, eu sempre tive uma admiração por essas pedrinhas. E eu comecei a ter um hábito com os cristais, tem um em particular, onde eu peço a ele que, ao tocar nele pela manhã, eu me lembro do sonho. E vem acontecendo assim, sabe? Consideravelmente, assim, às vezes eu quero lembrar do sonho e não consigo, aí eu toco nele, eu quero lembrar do sonho, e vem como flashes, entendeu? Eu consigo relembrar do que sonhei, a mensagem, inclusive perguntar a ele, parece coisa de doido, né? Mas perguntar ao cristal o que aquele sonho está querendo transmitir para mim, e eu não sei se é a conexão ali com o cristal, mas eu tenho sentido, assim, um bom resultado. Eu queria compartilhar isso com vocês. pergunta qual é o cristal especificamente que você usa? É o cristal de quartzo, Hum, o transparente. hum. Porque o quartzo, ele é um cristal que guarda, é um cristal que guarda. Existem cristais chama memória, cristal janela, que é um portal, cristal transformador, um cristal. Cada tipo de cristal tem uma função, né? E tem o quartzo, inclusive, a pessoa pode gravar uma oração nele, existe uma maneira de fazer, e enviar aquela oração para uma pessoa que esteja, por exemplo, precisando de saúde. E aí, o que você gravou é transmitido para a pessoa. Você faz isso, envia para a pessoa, coloca ali, pede para a pessoa dormir com aquele cristal próximo dela, e aí a força que foi gravada naquele cristal passa para a pessoa. E ela tem uma melhora. Você falando a respeito disso, parece que o cristal está me ensinando. Porque eu fiz isso também com minha filha, né, para algumas coisas que eu gostaria que ela adquirisse na vida, e venho vendo efeito nisso. Aí tem a esmeralda, né? Com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. E essa lâmina de esmeralda, do jeito que é falado, ela tem a esmeralda física, mas tem a esmeralda no astral, que também é outro cristal, outra pedra, outro diamante, né? Que conduz a pessoa a ter ensinamentos assim muito grandes. Mas bom exercício, legal. De vez em quando eu também faço isso com algumas pedras, quando eu preciso. Mais alguém? Que encontro legal esse, né? Um reencontro muito bom. Estou gostando assim da participação, da interação e esse reencontro que fortalece a gente, né? Mas podemos aproveitar ou tá bom para hoje? Vocês quem dizem aí? Sim, pode falar. O pessoal está tímido, eu estou cheia de curiosidades aqui. Ninguém quer perguntar, eu quero perguntar. Ô, Davi, eu gostaria que você explicasse um pouco mais da matéria. Você falou que no sonho tem a matéria, eu queria saber um pouco mais a respeito disso.
Uma pergunta interessante, porque nós, assim, a gente fala dos 7 níveis, 7 corpos, né? Então, tem a matéria física, tem a matéria astral, né? Essa matéria astral, aí tem o duplo etérico. O duplo etérico é uma cópia exata do corpo físico, né? E aí tem, no corpo energético, corpo vital, é onde está a representação de toda a matéria. Não é a matéria como a gente conhece, mas é a matéria de acordo com aquele plano, com aquele nível. Quando a gente fala assim que tem Purusha e Prakriti, né? Prakriti é a condição para que as coisas venham a acontecer, né? São os elementos para que as coisas possam acontecer. E aí nós temos os elementos, e esses elementos, eles antes de ganhar forma física rígida, eles já têm uma forma astral, né? Então, essa matéria astral, ela é ideoplástica. Ela pode ser também plasmada. Então, por isso que existem alguns fenômenos dentro do campo espírita de que uma pessoa ela pode plasmar determinada coisa. E aquilo que estava no plano do invisível, digamos assim, ela pode se materializar. Então, tem essa capacidade de trazer aquilo que não estava perceptível para o mundo perceptível, né? Por meio do plasma. Porque o plasma, aí falando do fogo, cada elemento ele tem seus estados, né? É um nível do fogo. Então, aquilo que estava na luz invisível, ela torna-se a participar do mundo visível, passa dos elementos, do mais fino até o mais denso. Todos os elementos eles vêm de uma única fonte, né? E algo que estava invisível ganha forma e é plasmada, condensada em matéria e manifestada. E isso acontece, mas precisa a pessoa, por exemplo, nesse nível de fenômeno que eu estou falando, precisa de ter assim um grau bem alto, né? Aí dentro do sonho tem a matéria do sonhar. Quando a pessoa pensa que ela fecha os olhos e visualiza alguma coisa, ela está plasmando no nível do onírico aquilo. O sonhar lúcido é a pessoa ter energia suficiente para plasmar, porque a energia é ideoplástica. Ideoplástica porque a matéria ela não é firme do jeito que é aqui, do jeito que a gente vê. Ela é plástica, ela é elástica, ela ganha forma, ela se transforma. Por exemplo, a pessoa está montada numa bicicleta, daqui a pouco está numa moto, daqui a pouco é um cavalo. Então, ela é ideoplástica por isso. Então, mas a matéria está lá. A matéria está lá. Isso aqui é uma matéria astral, né? E para essa matéria astral surgir quando a gente está dormindo, no nosso plano mental, é preciso que a gente tenha energia, que é o segundo elemento. Então, a pessoa traz aquela energia, ela tem dentro dela e ela consegue manifestar no mundo dos sonhos. E Castanheda, ele fala que quando ele vai, Dom Juan vai conduzir ele dentro do mundo dos sonhos, ele começa a sonhar, mas aí ele quer ir mais longe no sonhar, mas não pode, porque a energia dele só foi até determinado ponto. Ele não conseguiu ver mais coisas, porque a energia que ele tinha era limitada. E aí ele faz um acordo com um ser, isso está descrito no livro A Arte do Sonhar, de Castanheda, com um ser, e esse ser consegue emprestar energia para Castanheda para ele poder ir mais longe dentro do sonhar. E aí o Castanheda, junto com o Dom Juan, eles fazem sonhos que eles estão sonhando e estão juntos dentro do sonho. Castanheda conduz Dom Juan, o Dom Juan conduz Castanheda por dentro do mundo dos sonhos e vai revelando para ele algumas coisas. Mas tem um dos sonhos que ele diz, eu vou levar em um lugar, por exemplo. Aí ele materializa no mundo dos sonhos uma igrejinha, uma igreja, e Dom Juan só consegue ver a entrada da igreja, quando entra, vê poucos bancos e só manifesta aquela coisa, porque ele está usando só uma quantidade de energia. Então, a matéria do mundo onírico é diferente dessa, porque a matéria ela é ideoplástica. Então, existe isso. Existe. Né? E, por exemplo, quanto mais emoção a pessoa coloca, quanto mais
foco e emoção a pessoa coloca, mais a pessoa pode doar essa energia da emoção para aquela coisa se apresentar. Por isso que tem sonhos que são muito vívidos, porque a pessoa está ali envolvida mesmo naquilo. Mas ela pode perder energia. Pronto. Eu entendi essa parte. Eu não sei nem como perguntar isso. A possibilidade, no caso, a pessoa, no caso, eu tive um sonho, aliás, um não, tive diversos sonhos, onde eu me machuquei no sonho. E acordei com, tipo, a perna estava com a mancha roxa. O que é isso? Como é que pode acontecer isso? Porque assim, o machucado que apareceu na perna, não foi assim, que a perna estava presa em algum canto, foi um machucado de pancada. Ele não tinha, eu deitei sem esse machucado, e acordei com isso. Eu gostaria de entender um pouco mais. Assim como é em cima, é embaixo. Tudo que acontece no espiritual, acontece também no material. Agora, para o nível de interação entre os corpos, né, tem o corpo físico e o corpo astral. Para ter essa interação entre os corpos intermediários, a energia aplicada deve ser tal para poder influenciar no físico. Por isso, a pessoa pode ela ter uma força nessa questão e aí plasmar no corpo físico aquilo que estava no sonho. Então, é por isso que requer, assim, um certo cuidado, mas acontece, sim, acontece. Mas tem também o tipo de sonho que a pessoa, ela separa do corpo físico, e as atividades que acontecem no corpo físico, nem sempre acontecem no corpo, ou no corpo astral, nem sempre acontece no corpo físico. Né? Pode acontecer essa separação, mas também acontece disso, de manifestar no corpo físico, sim. Por conta do grau de intensidade em que a pessoa vivenciou aquilo. A mente da gente, ela não diferencia o real do ilusório, ou aquilo que está acontecendo aqui do que está acontecendo lá. Se a pessoa tiver, por exemplo, um óculos de realidade virtual, de um grau tal de realidade, ela pode até achar que o que mais é real é lá, no mundo virtual, do que no mundo físico. Da mesma forma, no mundo dos sonhos. A imersão, tanto que a pessoa se coloca naquela condição, é tanta que ela pode até sentir, né? Isso é por conta disso, do grau de envolvimento. Aí tem a Ivna. Ei, Davi, Sim. sobre os sonhos, já aconteceu comigo há mais tempo, de ter sonhos repetidos, os mesmos sonhos inúmeras vezes. O que isso representa? Quando a pessoa ou não entendeu o recado, ou não aprendeu o que precisava. Os sonhos repetitivos, é como o seguinte, o eu superior está querendo lhe dizer alguma coisa, está querendo lhe ensinar alguma coisa, isso aconteceu, eu já sonhei muito isso também, estava dizendo assim, você, mas é porque eu também já passei por isso. Está querendo lhe mostrar algo e ainda não caiu a ficha, né? Opa, ainda não clareou. Eu tinha um sonho que se repetia quase todas as noites. Eu dormia, lá estava, ou continuava ou repetia. E quando eu entendi o que era, aí eu deixei de sonhar. Então, ele tem essa função tem esse recado aqui, né? Às vezes o sonho é até parecido, assim, com alguns elementos, mas a mensagem é a mesma. Quando você entende a mensagem, aí o carteiro não bate mais na porta. Tem isso, tá? Joaquim? Boa noite a todos. O Hermetismo ele fala que as três partes da ciência universal, astrologia, alquimia e teurgia, e dentro da astrologia eu acho que tem muita coisa, muito conhecimento alto, que inclusive vai de encontro com o que é falado na Venerável Ordem Hermética. E na astrologia, os signos mais ligados à questão da espiritualidade, das sensações, das energias, são os signos de água. Inclusive, assim, Câncer e Peixes, principalmente, né, muito ligado a sonhos, né? Sonhos, e o plano espiritual também, né? A fazer projeções astrais e sonhos lúcidos. Aí eu tô querendo, e o Davi falou que nos sonhos, né?
existe uma matéria, a matéria ideoplástica, né, inclusive muito ligada à energia do signo de Peixes. Contudo, eu sempre relacionei assim esse plano espiritual, o plano astral, com essa energia mais ligada à água, ao elemento água. E aí os 4 elementos sim, estão em todo lugar, assim, basicamente, né? Mas eu estou querendo entender assim, essa matéria do plano dos sonhos, do plano astral, é matéria, ou qual seria o elemento com maior concentração desse plano dos sonhos, do plano astral? Que você falou que é matéria, né? Mas a matéria a gente relaciona com o elemento terra. Mas aí pelo menos, eu crio uma relação maior com o elemento água. Eu estou querendo saber, assim, qual que seria assim, o elemento de maior concentração nesse plano espiritual. Inclusive, o signo de Peixes representa a própria dissolução do eu no todo. Então, assim, está muito ligado à água e por isso eu ligo ele mais ao plano espiritual, ao plano do astral e dos sonhos. A água é até um ponto. A água ele está assim nesse campo aqui que a gente pode perceber no astral resplandecente. A água ele está aí. Os elementos a gente pode perceber eles, como foi dito, assim como o grau de fineza que ele tem, né? A água a gente ainda consegue colocar na mão, mas ele escoa entre os dentes, entre os dedos, né? Ele escoa, né? Ele ganha forma de acordo com onde o reservatório onde ele está colocado, né? Mas a água evapora, a água também ela tem outros estados, né? Então, a água está ligada às emoções, porque esse ambiente da grande mãe que rege essa parte dos sentimentos, das emoções. E sujeito a pessoa, quando se projetar nos sonhos, ela chegar nesse campo, né? Que ainda está em exódio. Está em exódio, né? Nesse campo de exódio. Né? No astral resplandecente. E aí, por isso que vive emoções, sentimentos, medos, angústia, alguma coisa assim, que está naquele campo. Mas, quando ele eleva um pouco mais, ela chega no estado mais Tiferet, né, que sobe um pouco mais, que transcende, aí é fogo, né? Porque aí só um apontamento, assim, de João Batista, como eu tinha dito lá, né, que do fogo, da água, da prata e do ouro, né? A prata é esse plano, a da água, esse plano, né, e o fogo já é o que está um pouco mais acima, né? Anunciando algo que está um pouco mais acima, que é Tiferet, né? Então, aí, quando a gente transcende, digamos assim, toda essa parte sentimental, toda essa parte de traumas, toda essa parte de emoções, de coisas que estão reprimidas, que faz a pessoa estar ali tendo que passar por aquela experiência, né, do sonhar, aí ela transcende um pouco mais para o fogo, aí ela amplia a visão, e aí realmente é onde ela começa a receber coisas da intuição com mais clareza, com mais fineza, com mais facilidade. Então, quando a gente vê o cristal, é energia cristalizada. Né? O cristal é a energia condensada no seu grau mais alto, é o reino mineral. O reino mineral contraído até o ponto, a energia contraída em tal ponto que se manifesta em um cristal. Mas é a mesma energia. Então, aquilo que é sólido, por isso que fala, penetrará qualquer coisa sólida. Penetrar qualquer coisa sólida, né? Porque tu terás, por esse meio, né, todo domínio, quando transcender o que é sólido. Né? Pegar as coisas de baixo e as coisas do alto, né? As coisas de baixo é o quê? São as emoções, os sentimentos. É exatamente esse elemento que você falou da água que está regendo esse plano astral mais baixo. Aí depois, no fogo, aí o ar a gente a gente nem vê o ar, mas ele tem uma força. Quando vem um vento forte, a gente sente o ar, mas a gente não vê. Então é mais fino. Aí depois o acacha. O acacha a gente é quando se dissolve todos os 4 elementos em um só nível. Aí energia. Aí pronto. É mesmo. Olha como a matéria ela existe, só que em outros graus, né? É uma matéria, só que é uma matéria. A energia, ela é energia, a gente elétrica, por exemplo, é uma manifestação da energia, e quando ela vem, a gente sente o choque e é forte, né? Dependendo ali da intensidade, né? A gente não vê a energia, a gente só sente ela quando a gente pega nos 2 polos.
Ela se manifesta para a gente quando a gente está conectado com positivo e negativo. A gente vê uma das manifestações da energia dessa forma. Mas é matéria. É tão matéria que a gente sente o peso dela quando a gente leva um choque elétrico, né? Que é uma das manifestações dela, da energia. Que está além do Akasha. Né? E a luz primordial, que é a luz pura, clara e fina, que é a gente não... Mas é matéria, é uma matéria não matéria. É quando fala céu e terra, né? Espírito, matéria, espírito. Aí a gente já coloca na condição de luz. É o tudo e o nada ao mesmo tempo. Eu estou falando aqui dos níveis, né? Que a gente foi subindo desde a terra, a matéria mais densificada, do cristal, até o mais fino, que é a luz. Mas a gente pode navegar, a gente pode penetrar em qualquer um desses. Meu amigo Agnaldo. Professor Davi, seguinte, por que quando a gente existe um nível, existe um sonho que a gente percebe assim que ele, na verdade, ele não é um sonho, ele é uma recordação de coisas que aconteceram bem para trás, né? Então a gente está sonhando, mas quando a gente desperta, a gente tem aquela certeza de que foi uma vivência de recordar algo que você já vivenciou. E aí eles acontecem com mais frequência do que os sonhos que você sonha que as coisas ainda irão acontecer no futuro, né? E esses sonhos, eles não, comigo, pelo menos, eles não acontecem com tanta frequência. Já aconteceram de eu ver, assim, alguma coisa que eu iria vivenciar, e quando ela desperta, eu tenho essa sensação de que essa coisa vem acontecer. E quando acontece, você já fica sabendo isso que você fala assim, eu já vi isso, né? Eu já tive essa visão, né? Isso aconteceu comigo algumas vezes. Mas o que acontece mais mesmo é a questão oposta, que é a questão de você despertar de um sonho com o sentimento de que você recordou algo. Qual é a classificação que se dá para quando você sonha que você recorda e quando você sonha algo que ainda vem acontecer? Existe essa classificação, existe essa denominação dentro desse estudo dos sonhos? Uma pergunta, assim, é que eu poderia dizer assim, bingo, porque essa é uma das chaves da pessoa ter essa capacidade de recordar dos sonhos, né, entrar no mundo dos sonhos para receber, e é exatamente o que eu estava falando até na resposta do Joaquim, da pergunta dele, né, se a gente ainda está muito envolvido, assim, com as coisas cotidianas, né, as coisas desse mundo aqui, né, mais dessa encarnação, os dramas, né, as preocupações, isso a gente não consegue tirar, submergir, né, ou tirar a cabeça, digamos assim, para fora dessa água que é a memória que nós temos, né. Aí falo também do médio esquecimento. O médio esquecimento é exatamente quando a gente entra nessa condição de ter visões de quem nós já fomos, né? A pessoa já começa a lembrar de outras encarnações dela. E aí quando acontece isso, é porque ela já está saindo desse nível de sonho do cotidiano e está entrando no nível do sonho desse médio esquecimento, que agora eu me lembro 1, 2 encarnações antes dessa. Isso é também uma condição, né, disso, de penetrar nesse campo das estátuas. E aí ver, opa, tô vendo eu, mas eu posso ver também até de outras pessoas. A pessoa que tem essa capacidade, né? Já sai lá e vê, opa, rapaz, eu já fui um artesão lá na Índia. Eu já fui um escritor lá na Inglaterra. Eu já fui uma pessoa que fazia obra de arte lá
no Vesúvio, na região do Vesúvio, do vulcão lá. Então, assim, a pessoa começa a lembrar e quando volta com essa clareza, é porque é essa memória do ser mesmo, do espírito mesmo. Quando ela transcende isso, aí ela recorda do momento de que tudo foi criado, que é o grande esquecimento, que a maioria das pessoas nem sabe que isso aconteceu. Só ouviu falar, né, do Big Bang, acha, foi o Big Bang, dá todas as teorias. Mas quando a pessoa é um recordado mesmo assim, ela lembra de todas as suas encarnações, porque penetrou no registro acásticos, transcendeu o registro acástico, aí ela entra no registro do tempo, que é mais alto do que o registro acástico. Aí ela entrou no registro do tempo e ela viu tudo. Ela vê tudo, 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 e ela se lembra quem é ela e sabe quem é também os outros. Então, é esse o grande esquecimento que a maioria das pessoas realmente nem sabe que passou por isso. Aí é um mestre, é um avatar, né, que já penetrou na 10ª câmara, né, já se purificou, já se libertou, já penetrou na 11ª, 12ª câmara, e aí ela realmente tem uma clareza e consegue até, quando encontra com a pessoa, essa pessoa foi fulano, essa pessoa foi ciclano, porque ela recordou não só a sua, mas também de outros. Então, tem esses níveis, né? Do pequeno esquecimento, da gente que está aqui ainda sonhando com o astral resplandecente, vendo ali os dramas e os traumas da vida. Tem esse nível que ela lembrou do eu, quem eu sou, na memória do espírito, né? Em memória. E aí esse outro que agora se conecta com o eu criador de todas as coisas, né? E quanto mais a gente sobe, quando a gente está no avião, a gente vê assim já uma área maior, né? É mais ou menos semelhante a isso. Quando a gente está num foguete, digamos assim, como os astronautas saem da baixa atmosfera, né? Aí ele já vê o globo todo, né? Imagine isso no nível astral, né? É mais ou menos isso. Então, tem essa capacidade de ver um pouco mais além e ver a suas existências. Muito legal a sua pergunta, né? E o futuro? Quando a pessoa sonha ver coisas lá no futuro. É isso. Vamos lá. Eu estou aqui, eu só estou vendo, nesse momento eu só estou vendo o que tem aqui na minha sala, né? Então a minha visão está limitada. Aí eu saio lá para fora, aí vejo a minha casa e o que tem no terreno, né? Aí eu subo no avião e começo a ver mais. Então, quando eu desconecto, quanto mais alto eu subo, mais eu vou desconectando com essa limitação temporal, eu vou me conectando com o tempo no sentido passado, presente e futuro, é como se eu estivesse subindo num pêndulo. E quanto mais eu subo, mais o tempo, ele é um só, o tempo é. Quando eu chego no tempo é, aí eu sei quem eu sou, sei quem o outro é, eu sei o que aconteceu, eu sei o que vai acontecer, porque ele está no tempo é, e o tempo esse é todo, o tempo está completo, o tempo não está particionado em partes. A história de que tudo foi criado está ali, tudo já existe ao mesmo tempo, e a pessoa chegar nesse nível é porque ela tem condição de ver o passado, o presente e o futuro num só instante. E aí ela, quando desce, quando ela volta, ela pincela, ela traz um ponto. Digo, eu vi isso, né? E, assim, tem pessoas que têm uma habilidade grande, assim, de ter essa visão do que vai acontecer, né? De revelar algumas coisas que já aconteceu, porque tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu. A gente sai dessa limitação aqui, espacial e temporal, a gente pincela uma parte, déjà vu, né, que as pessoas chamam de déjà vu. Isso pode ser até propositado também, a pessoa fazer isso consciente. Espera aí, eu quero agora ver um pouco mais além, né, e dormir com esse pensamento é sujeito a ela receber, ter esse merecimento de se conectar com o tempo e ver o que tiver de ver. Mas é interessante. Quando a pessoa usa, por exemplo, né, faz uso assim de uma medicina dos vegetais, né, que ela tem essa capacidade, esse afrouxamento do ponto focal da mente, e expande a sua consciência e se conecta com um grau de vibração mais elevado, elas podem se conectar com o tempo e ver também. É fantástico, é fantástico. E é um merecimento. Mostra o grau de quem pode. O senhor pode
Dizer como é que o senhor compreende, eu sei que o senhor também tem um estudo, tem um conhecimento, se quiser compartilhar, também gosto de aprender. Se alguém também quiser compartilhar mais alguma coisa, também sinta-se à vontade, tá? Não, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui participando desse momento aqui interessante, né, que é um assunto que sempre dá muito assim, conteúdo, né, para a gente se desenvolver, mas é isso aí, tem coisas que é bom a gente ouvir, refletir, examinar, estudar mais, né, É. é isso aí, feliz para quê? Meus amigos, vamos já caminhando assim, né, para 2 horas de encontro, que geralmente é o que a gente tem feito. E aí, quem quiser expressar, assim alguma palavra, algum sentimento do que achou, esse, assim, também é o momento, tá? Sinta-se à vontade. Eu posso dizer que eu estava com saudade de estar aqui com vocês. Então, fiquem à vontade aí para expressar. Quero só dizer aqui, Davi, que, assim, para quem não me conhece, eu sou o Aguinaldo Martins, eu estou aí como uma pessoa, sou amigo do Davi, né, que conheci não faz tanto tempo, porque eu me mudei de São Paulo para cá, né, para o Ceará, e conheci o Davi ano passado, e a gente agora está mais próximo, e eu trabalho com agricultura biodinâmica, que é um tipo de agricultura orgânica que existe, e esse é um dos trabalhos que eu exerço, né? E que tem muita ligação com esse estudo que tá sendo feito aqui, né? Porque, afinal de contas, temos algumas coisas em comuns que foram ditas aqui, né? O meu trabalho trabalha também com cristais, né? A gente tem um trabalho com cristal e a sílica é uma delas. Então, é isso, assim, né? Sou professor de taekwondo, tenho um trabalho também na área do café, tenho uma cafeteria lá na Estação das Artes. E legal conhecer vocês aí também. Legal, meu amigo, gratidão. Gratidão pela presença. Tem outra pessoa que eu convidei, mas pelo jeito eu acho que não conseguiu, que é o Rômulo, que também tá estudando esse assunto, né? Mas quem sabe na próxima ele dê para ele vir. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. O silêncio, ele menciona que já é o momento da gente finalizar, né? Eu quero ser grato à participação de todos, assim, e isso é, para mim, um aprendizado, né? Quando eu chamo, assim, faço um encontro como esse, é para mim também aprender, né? Porque nessa troca de experiência, aqui o Emanuel trouxe uma palavra, a Érica trouxe outra, né? Cada um traz seu conhecimento, e isso soma, né? Então, é muito legal. E, em breve, aí eu vou estar marcando outros encontros para a gente até dar seguimento a um estudo que a gente já tinha iniciado, tá? As pessoas que já conhecem. E vamos para frente. Grato a todos, que todos tenham uma boa noite de sono, nessa noite de lua cheia, no dia 30/6, né, que dá 9. Eu gosto de fazer assim, aproveitar assim, essas datas, assim, que tem uma energia, tem uma presença. E a gente possa se sintonizar com coisas boas para poder ter bons resultados, tá? Tudo de bom, meus amigos. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, Davi, tudo de bom.